Imagine um tempo onde o pensamento era um território cercado por cercas de dogma e crença inquestionável. Um tempo onde questionar as autoridades religiosas podia custar a sua reputação, sua família e até mesmo sua vida. Nesse cenário, um homem, silencioso e discreto, dedicava seus dias a uma tarefa aparentemente humilde: polir lentes para óculos e telescópios. Mas a mente dele não polia apenas vidro. Ela lapidava ideias. E essas ideias foram tão afiadas, tão brilhantes, que partiram o mundo em dois. Este homem se chamava Baruch Spinoza, um filósofo do século XVII, que foi expulso de sua comunidade, excomungado e amaldiçoado, por ousar dizer o que ninguém mais tinha coragem de dizer. Ele não questionou apenas a existência de Deus. Ele questionou a própria forma como a humanidade entendia Deus. E ao fazer isso, ele revelou algo assustador e libertador. O poder não estava em Deus, mas naqueles que se diziam seus representantes. Spinoza nos mostrou como a religião, em vez de ser um caminho para a verdade, pode ser uma ferramenta de controle. Hoje, vamos mergulhar na mente deste gênio solitário. Vamos entender suas conclusões chocantes sobre milagres, profecias e a Bíblia. E no final vamos descobrir a mensagem otimista de Spinoza para nós, uma forma de se relacionar com o universo que não exige medo, mas sim uma profunda e radical admiração. Para entender o impacto das ideias de Spinoza, precisamos conhecer seu ponto de partida. Baruch Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, numa família de judeus portugueses que fugiu da Inquisição. Ele recebeu uma educação rigorosa e, desde cedo, demonstrou uma inteligência extraordinária. Mas ao invés de aceitar as lições de fé cega, ele começou a fazer perguntas. Perguntas que, para sua comunidade, eram perigosas. Os questionamentos de Baruch Spinoza sobre Deus não vieram de uma simples curiosidade religiosa, mas de uma profunda insatisfação intelectual e lógica com as explicações tradicionais. Ele vivia em um tempo de revolução científica, onde a razão e a matemática ganhavam cada vez mais importância. Para Spinoza, a visão de Deus de sua época estava cheia de contradições e paradoxos que precisavam ser resolvidos. Se Deus é perfeito, por que ele precisaria de rituais ou de um povo eleito? Se Deus é infinito, como ele poderia ter emoções humanas como raiva ou ciúme? Para Spinoza, isso era um absurdo lógico. Um ser perfeito e infinito não poderia desejar algo, pois desejar implica em uma falta ou imperfeição. Da mesma forma, um ser perfeito não agiria com um propósito, pois isso significaria que ele estava buscando algo que ainda não tinha. Essas perguntas, combinadas com a sua leitura de filósofos como Descartes e pensadores medievais, o levaram a uma conclusão explosiva. Spinoza acreditava que a religião tradicional se baseava na superstição e no medo, não na razão. Ele observou que a maioria das pessoas, ignorante das causas naturais dos eventos, como a chuva, uma praga ou uma boa colheita, atribuía esses fenômenos à vontade de Deus. Essa ignorância criou uma oportunidade para os líderes religiosos. Ao se apresentarem como os únicos intérpretes da vontade divina, eles podiam ditar o que era certo e errado, quais rituais deveriam ser seguidos e a quem as pessoas deveriam obedecer. O medo do castigo divino e a promessa de salvação se tornaram ferramentas poderosas para manter as massas dóceis e submissas à autoridade da Igreja. Sua ética compartilha traços com o estoicismo, pois ambos defendem que a felicidade está na razão e na capacidade de controlar as paixões. No entanto, enquanto os estoicos viam a paixão como um erro a ser extirpado, Spinoza entendia que as paixões são parte da natureza humana. A liberdade não está em suprimi-las, mas em compreendê-las racionalmente, para transformá-las de passivas em ativas, ou seja, de algo que nos escraviza para algo que nos empodera. Em essência, Spinoza chegou às suas conclusões ao aplicar um rigoroso método lógico à filosofia, criticando e reformulando as ideias de sua época. Ele rejeitou a noção de um Deus separado do mundo e a separação entre mente e corpo, construindo um sistema filosófico monista, que acredita na existência de apenas uma substância, e panteísta,
que identifica Deus com a natureza. O resultado foi uma das filosofias mais revolucionárias e coerentes da história, que ainda hoje desafia e inspira o pensamento. Em 1656, aos 24 anos, Spinoza foi excomungado. A maldição proferida contra ele é uma das mais severas da história. Era como se ele tivesse sido apagado do universo. Mas foi nessa solidão que ele floresceu. Dedicado à filosofia e ao seu ofício de polir lentes, uma metáfora perfeita para sua busca por clareza e precisão, ele escreveu sua obra-prima, A Ética. Sua abordagem era radical. Ele usou o método da geometria, com definições, axiomas e proposições, para provar suas ideias como se fossem teoremas matemáticos. E o primeiro teorema era o mais chocante de todos. Spinoza concluiu que Deus não é uma entidade separada do mundo que o criou e depois o governa de fora. Em vez disso, Deus é o mundo. Deus é a própria natureza, a substância única e infinita de tudo que existe. Ele chamou isso de Deus sive natura, Deus, ou seja, natureza. A sua visão era que as leis da física, as regras da biologia, o fluxo das estrelas e o funcionamento da mente humana, tudo isso não era a obra de Deus, mas a própria manifestação de Deus. Isso significava que Deus não era um ser pessoal com vontades. Ele era a própria estrutura lógica e eterna do cosmos. E foi a partir dessa premissa que Spinoza se voltou para o grande projeto de sua vida, a desconstrução da manipulação religiosa. Para o homem comum da época, a religião era o centro de tudo. E o que reforçava a autoridade da Igreja mais do que qualquer coisa, os milagres, curas divinas, eventos sobrenaturais, a intervenção de Deus no mundo. Mas Spinoza, com sua mente de polidor de lentes, via isso de outra forma. Ele argumentou que milagres são, na verdade, um paradoxo lógico. Pense comigo, se Deus é perfeito e suas leis são eternas, por que ele precisaria quebrá-las? Por que um ser perfeito precisaria consertar seu próprio sistema? A ideia de um milagre implica que a natureza e, portanto, Deus é imperfeita. Spinoza foi ainda mais longe. Ele disse que o milagre não era apenas uma contradição teológica. Ele era, acima de tudo, uma ferramenta política. Ao convencer as pessoas de que Deus pode suspender as leis naturais, a Igreja se posiciona como o único intermediário para a graça divina. Se só os sacerdotes e profetas podem invocar esses milagres, eles ganham poder. A autoridade deles não vem da razão ou do conhecimento, mas de uma suposta conexão com um Deus imprevisível. Eles transformam a fé em um contrato social. Acredite em nós, obedeça a nós, e talvez nós convençamos Deus a salvar você. E o mesmo se aplica às profecias. Spinoza, em sua análise histórica da Bíblia, foi um dos primeiros a argumentar que os profetas não eram mensageiros de uma verdade universal e racional. Eles eram homens com uma grande imaginação, que usavam metáforas e histórias poderosas para convencer o povo a seguir as leis morais da época. Spinoza notou que as profecias não eram sobre verdades científicas ou filosóficas. Elas eram sobre obediência e temor. A religião popular, em sua essência, não era sobre o amor a Deus. Era sobre o medo de Deus. A Igreja, segundo ele, se aproveitava disso. Em vez de encorajar as pessoas a buscar a verdade através da razão e do estudo das leis naturais, ela promovia a ignorância e a superstição. Isso porque a ignorância é o solo fértil para o poder. Se as pessoas acreditam que a chuva vem de uma divindade irritada e que a praga é um castigo divino, elas precisarão de um padre para interceder por ela. Spinoza via a história da humanidade repleta de guerras e perseguições causadas por dogmas religiosos, e ele concluiu que a raiz de todo esse mal não estava na busca por Deus, mas na disputa sobre quem detinha a autoridade para interpretá-lo. O grande crime de Spinoza foi dizer que não há um grupo privilegiado com acesso exclusivo a Deus, que a divindade está em todo lugar, a todo momento, acessível a qualquer pessoa através da razão. Ao desmascarar a manipulação, Spinoza não queria destruir a fé, ele queria libertá-la. Se a verdadeira fé não é baseada no medo, na superstição ou na obediência cega, no que ela é baseada?
Para Spinoza, a verdadeira fé é a compreensão. Ele nos convidou a abandonar a ideia de um Deus que se importa com quem você reza, o que você veste ou quais rituais você segue. Ele nos convidou a abraçar um Deus que é a própria ordem, a lógica e a beleza do universo. Spinoza nos ensinou que a forma mais pura de se conectar com Deus não é através da oração desesperada ou da esperança de um milagre. É através do estudo, da reflexão e da busca pelo conhecimento. É através da razão. Ele chamou a isso de amor intelectual a Deus. Não é um amor emocional, como o de um filho por seu pai. É um amor que nasce da compreensão, da admiração e da aceitação da ordem perfeita da natureza. Quando um cientista desvenda uma nova lei da física, ele está entendendo a mente de Deus. Quando um artista admira a perfeição de uma flor, ele está contemplando a beleza de Deus. Quando você se liberta de suas paixões tristes e age com calma e razão, você está se alinhando com a própria divindade. A conclusão otimista de Spinoza é que não precisamos de um intermediário para encontrar Deus. Não precisamos de um templo de pedra, de um ritual complexo ou de uma profecia para nos sentirmos próximos do divino. A religião que Spinoza nos propôs é uma religião sem medo. É uma fé na capacidade humana de entender, de se maravilhar e de encontrar significado na própria ordem do universo. É a fé de que a razão não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dele. Depois de tudo isso, talvez a grande questão não seja mais em que você acredita, mas sim em o que você coloca sua confiança. Você confia na razão ou na superstição? Você confia na sua capacidade de pensar ou em quem te diz o que pensar? A jornada de Spinoza foi a jornada de um homem que escolheu a razão. E ao fazer isso, ele abriu a porta para uma nova e poderosa forma de liberdade. Uma liberdade que está ao alcance de todos nós. Obrigado por ficar até o final. Dê uma força ao canal deixando o seu like. Isso ajuda a fazer a nossa mensagem chegar a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações. Comente se gosta desse tipo de conteúdo e compartilhe. Até o próximo!